Tudo bem com vocês? Ó, aqui de novo, ó, Cardozão, síndico sincero, onde a verdade dói, mas constrói. Antes de começarmos, né? Mais um programa, mais um projeto, mais um convidado, uma potência do mercado condominial, como eu sempre falo pra vocês. Eu só trago gente boa aqui, gente porreta, gente ruim nem vem. Uma coisa que vocês estão cansados de escutar o negócio falar aqui. Quero agradecer você que me assiste, né, a audiência. Quero falar também dos síndicos profissionais, dos conselheiros, conselheiras, subsíndicas, né? Morador, moradora que me acompanha, o mercado condominial também, inclusive os haters. Eu tenho um hater. Sério. Eu tenho um hater que assistiu todos os meus programas. E é verdade, o que faz a gente crescer são os haters. Hater, obrigado, assiste lá, consome meu conteúdo, ok? Me dá engajamento e me dá dólar, porque o YouTube paga em dólar. Obrigado, tá? Bom, antes de falar do convidado, eu quero expor aqui os parceiros e parceiras que mantêm aqui o podcast Síndico Sincero, né? MedLimp. O MedLimp oferece produtos de limpeza. Só que a MedLimp, que está ali atrás do René Tomacete, né, que é um dos responsáveis, né? Ele não só oferece material de limpeza para você. Ele vai no seu condomínio, você que é gestora predial, concierge, né, conselheira, dona de casa, que está sempre aí na área comum. O que o pessoal da MedLimp faz? Ele visita o seu condomínio, vistoria a sua área comum e mostra para você, síndico, zelador, zeladora, gerente predial, que aquele produto que você está aplicando não é adequado para sua área comum. E o que vai resultar quando você aplica o produto correto? Economia no seu dinheiro. E depois você agradece o Cardoso, né? Ministra treinamentos para toda a equipe terceirizada, porque sabemos que as terceirizadas, não todas, tá? Mas uma grande maioria, não ministra curso a cada 6 meses para deixar a galera toda renovada, na diluição correta dos produtos concentrados. Depois fala com o René, da MedLimp, e você vai agradecer o Cardoso aqui. Mão de obra, você que quer fazer aquela cotação, concorrência do porteiro, controlador de acesso, vigilante, né, da legislação 7.102 de 83, auxiliar de limpeza, jardinagem, escolta armada, você fala com o pessoal da RCR, fala com o Nestor Crispim, fala com a Nancy, lá no comercial, que eles vão atender, vão entender o escopo do seu condomínio, né? Importante, cotação é por escopo. Então, tem 3 empresas que é cotação padrão, 3 no mercado, e as 3 empresas têm que apresentar o mesmo escopo, valores muito parecidos. E aí você só vai na negociação, só vai bater no lucro, para ver quem consegue enxugar ali para ajudar condomínio, certo? Então, RCR, garantidora, CDG Solution. Fala lá com o Everton, fala com a Dani, para que eles possam entender, fazer uma análise financeira sobre o seu condomínio e oferecer para você se a garantidora é viável ou somente uma assessoria de cobrança vai resolver seu problema, né? Então, a CDG Solution atua nas duas nuances. Análise financeira do caixa do seu condomínio e vai apresentar 2 propostas. O seu condomínio, para a sua realidade, é uma garantidora. O seu condomínio, a realidade, não é garantidora. É uma assessoria de cobrança que eles também fornecem. E aí fala com o Everton lá e com a Dani da CDG Solution, certo? Tem novidade? Você que é proprietário, investidor, você compra um monte de estúdios NRs, né? Coloca para alugar no Airbnb. Olha eu fazendo merchan aqui da Airbnb. Já conhece a Aluga? A Aluga, ela é uma garantidora locatícia. Ou seja, você é proprietário, você coloca as suas propriedades na mão da Aluga, ela te paga todo mês o seu aluguel e ela se vira com o inquilino. Você não vai ter dor de cabeça, por exemplo, de contratar um advogado para fazer uma ação de despejo do inquilino inadimplente. Fala com a Aluga, que ela poderá auxiliar você e, como sempre, depois você vai me agradecer. Síndicos profissionais, Cardoso aqui, da Sindicância Ethics e da EC Consulting, né? Agora o Cardozão está com 2 empresas, né? Quem está ficando milionário. Então, você quer aquele síndico que quer falar para você o que você não quer ouvir? Chama o Cardoso, a gente vai passar aquela proposta de honorários, não é salário, ok? Para finalizar, vamos cuidar de quem precisa? Mercatudo, ela está dentro das casas André Luiz. Eles colocam um dispositivo na sua área comum, sem custo. E aí você que tem algum item para doar de bom estado, roupa, sapato, jogo, móveis de bom estado, coloca lá que o Mercatudo vai até o seu condomínio sem custo
retira tudo, revende lá nas casas André Luiz e daquela receita contribui para o auxílio da que mais precisa. Não sei se você conhece as casas André Luiz, acesse o site lá e também Mercatudo. Vamos ajudar? E por favor, né? Não vamos doar coisa rasgada, manchada, podre, quebrada, porque, gente, se não serve para você, imagine para os outros, né? Então, se for doar, doa de boa qualidade. Bom, hoje estou falando com Márcio Dantas. Fala, Tudo bem? Cardozão. Como Tudo você jóia, tá? e você? Márcio Dantas, a gente se conhece há muito tempo. Ele trabalha, ele que vai vender o peixe dele, né? Mas ele atua na experiência do cliente, é isso? Exatamente. Consultor, auxilia várias empresas aí para que você entenda a mentalidade ou o coração de quem paga a conta, né? Porque quando você entende a necessidade do cliente, você atende da melhor forma possível. Cliente que atende e cliente legal, tá? Cliente confuso, que não sabe de nada, não tem muito o que fazer. Essa é a minha ótica Cardoso, né? A ótica dele. Então, Márcio, por onde começamos? Cara, primeiro pela gratidão, né, do convite. É uma honra para mim estar aqui. Que bom. Você que é um cara que eu vi lá atrás, começando a fazer as coisas acontecerem. Deixa eu contar a fofoca. Ele me conheceu quando eu era pobre. Você acredita? Olha, e faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo, acho que mais de 14 anos Mais aí de que a gente 14 se anos. conhece, né? No mercado condominial atuou há 17 já. É, então, cara, e é muito legal, assim, eu fico muito feliz, assim, e aí, ao mesmo tempo, triste, porque eu tô ficando velho, né? Tá, putz, mano. Né? Mas a gente que é homem, meus pais falam, meu pai principalmente fala que o homem, ele se torna valioso quando fica mais velho. É verdade. O homem mais velho tem valor. O mais novo, né, não tem nada pra oferecer, não tem dinheiro, não tem nada, né, Não mano? tem nada, cara, é. Os mais velhos, às vezes demoram um pouquinho também pra ter alguma coisa. Né? Também, mas, né? Mas estamos chegando, né? Estamos chegando, Estamos devagar, chegando, se Deus quiser. E assim, devagarzinho, degrau por degrau, sem puxar tapete de ninguém, sem prejudicar Exato, ninguém, no perfeito. nosso cantinho ali, Com nossas ética. ideias, com ética. E eu acho que é isso, o sentido da vida é isso, fazer Não, o mas nosso. eu fico muito feliz, assim, honrado, né, de estar aqui nesse momento, porque realmente te conheci lá atrás. Obviamente, a gente já bateu um papo e a gente percebe aquelas pessoas que têm um talento, que têm um dom para alguma coisa, que Exato. sabe aquela pessoa que vai vingar, você já Sim. percebe, né? É, E a gente tá aqui, né? Meu sonho é ser rico. Na época, meu sonho era ser rico. Porque era lascado, eu falei, meu, eu preciso ser rico, eu preciso ser rico. E aí, pra ser rico, você precisa trabalhar o dobro, o triplo. E Nem tá me ótimo. fale, viu? É verdade, é verdade. Ainda também não sou rico não, mas eu tô chegando lá, Ih, se Deus quiser. Você é de onde, meu? Cara, eu sou da Zona Sul de São Paulo. Moro ali na região do Campo Limpo, ali próximo ao Portal do Morumbi, Conheço. né? Por nome assim, sabe? Conheço Sim, ali. sim. É uma região com bastante condomínio, inclusive, Ali, né? tá bombando ali, né? Aquela Tem. região ali bomba, hein? Muita construção, uma atrás da outra ali e tal. E foi nesse mercado ali que, na verdade, eu iniciei minha jornada nesse segmento, né? Porque eu comecei com outras frentes, mas depois eu parti para uma área de corretagem. Eu fui ser Entendi. corretor de imóveis, né? Legal. E passei 2 anos e pouquinho nessa vida e tal, bem maluca, né? Inclusive. Vou aproveitar a oportunidade, como ele falou corretor de imóvel, ele deve ser aquele cara que vai vender o apartamento novo e fala pra você, cliente, ó, esse condomínio vai ser R$ 200. Não era, Não, né? cara. Não era. E é uma coisa engraçada, sabe? Assim, eu hoje, né, trabalhando com a experiência do cliente, eu olho para trás e por isso que eu falo que tem pessoas que você percebe que às vezes tem um talento, tem um dom para alguma coisa, né? Eu não tô querendo aqui me gabar de nada, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o cliente, né? Entendi. Com quem eu estava atendendo. Então sempre tentei deixar o mais claro possível. Perdi muitas vendas, inclusive, por Posso conta fazer um disso. adendo? Pode. Você tem que se gabar mesmo. Tá vendo? Pra quem é medíocre, e quando você fala, você sabe o quanto você entrega, o quanto você trabalha, tem que se gabar mesmo, Eu sabe? preciso aprender mais isso. Não, né? a galera vai te chamar de arrogante? Com certeza. Dane-se. Porque se você não se autovalorizar, se você não aumentar o seu ticket, quem que vai aumentar? É verdade. Então verdade. você é bom no que... Aí é minha opinião, tá? Você é bom no que você faz. É porque verdade. não estaria aqui. Sou bom. Não estaria Obrigado, aqui. Já obrigado. começa por aí. Obrigado pelo reconhecimento, né? Então, desde lá de trás, cara, eu sempre me preocupei muito com isso, né? Inclusive, já tive gestores que me falaram, pô, o que você tá fazendo, né? Pra fechar contrato, assim, né? Que já tive empresas que eu passei que eu fui lá e consegui bater recorde de fechamento de contrato na área Entendi. comercial. Cara, que a gente até comentou recentemente, né? No nosso encontro que nós tivemos, né? Pô, o cara, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, eu tenho, sei lá, alguma coisa que eu vou oferecer para aquele cliente que não vai mudar muito possivelmente a depender do que ele vai me falar na hora ali. Então, vamos supor, eu tenho um copo aqui que é desse jeito. Ah, mas eu queria um copo vermelho com uma alça do lado. Cara, eu não tenho, mas para que você precisa do copo? Ah, então, porque eu tô com sede, eu queria beber uma água agora e tal. Cara, esse copo vai servir Exatamente. perfeitamente para te atender. Então,
o fato da gente, inclusive, até fazendo um paralelo já com o presente, né? Da gente muitas vezes falar, putz, eu vou colocar uma empresa de consultoria dentro do meu negócio para olhar para a experiência do cliente. E aí há muito julgamento a respeito de, pô, vou colocar o cliente no centro do meu negócio, então quer dizer que ele vai mandar no meu negócio e eu vou ter que fazer tudo que o cliente quer? Não, cara. Depende. Depende, né? Nesse caso, por exemplo, da corretagem, lá quando era corretor de imóveis, eu observava a necessidade do cara, pô, você tem filho? Não tem? Ah, onde você trabalha? O que você faz no final de semana? O que você gosta de fazer? Cara, eu conheço o cliente. Vou ali, Exatamente. batendo papo e tal. E assim, são perguntas soltas que você, se você não tem a técnica, né? Você vai falar, pô, o cara só tá querendo bater papo aqui e conversar à toa, né? Exato. Não, conheci o cliente, beleza, agora eu tenho um produto certo para você. Eu vou te levar em 4 opções aqui que eu tenho, que é exatamente aquilo que você Exato. precisa, né? Porque você conhecendo o seu cliente, às vezes às vezes o cara tem 2 filhos, exemplo hipotético aqui. E aí você tá querendo vender um lançamento pro cara que é estúdio. É. Faz sentido? Não faz sentido. Nenhum, cara. E aí é o problema das empresas hoje, né? Eu converso com algumas empresas e eu falo assim, tá, você não quer investir nisso, mas você percebe que é importante? Não, não vejo. Que tal? Tá, então tá bom, não tem problema. O mercado condominial, em específico, ele é muito tradicional, né? Muitos anos funcionando do mesmo modo operante ali, né? Sempre da mesma forma. Exato. A administradora, por exemplo, vai lá, emite o boleto, paga as contas, paga tributos, impostos, manda a pasta de prestação de contas, faz uma assembleia por ano e tá tudo certo. Tá tudo certo. Cara, É o básico bem feito. é o básico. Mas, ó, se fizer o básico bem feito, ainda tá beleza, né? Geralmente a gente tem muito problema, né? Exato. É. Exato. Mas nesse ponto, quando foi a sua viragem de chave? Você, eu vou trabalhar... Não, antes disso. Você é casado, você tem filho? Sou casado, inclusive, meu amor, um beijo pra você, minha esposa Pamela, meus 2 filhos, Bento e a Maluzinha. Legal. São os meus amores. Pequenininho? O Bento tem 7 anos, vai fazer 8 esse ano, e a Malu vai fazer 3. Ah, legal. Parabéns, viu, mano? Parabéns. Isso aí. Filho é uma bênção na nossa vida, É viu? verdade, cara. Nossa, os catarrentos... O seu já não tá mais tão catarrento, né? Não, meu já tá nas Forças Armadas, vai que vai, ó. Agora é só ganhar dinheiro e rodar o mundo. Bom, na experiência do cliente, você trabalhou com corretor e depois, corretor, foi trabalhar com o que depois? Então, olha que engraçado. Aí como eu entrei no mercado condominial, Porque eu né? percebi que você já estava preocupado na experiência assim, me corrige, tá? Sim. Você já estava meio que preocupado em vender o ideal para aquele cliente. Exato. Já nascia lá essa sua provocação de, eu preciso entender o cliente ou não? Isso você desenvolveu eu acho que de isso longo foi prazo? orgânico meu, assim, eu digo que é uma questão minha de perfil, né? Eu sempre tento ajudar as pessoas da forma que eu consigo ali e tudo mais, tento deixar todo mundo o mais confortável possível, né? Em casa, né? Enfim, com a família, né? Enfim, é uma coisa minha. E quando eu vou pro profissional, é que a gente às vezes fala, né? Poxa, eu não consigo dividir quem eu sou profissionalmente do pessoal. Ah, não dá não, Você gente. é um ser integral. É papo de doido isso aí, negócio de da porta pra dentro. Não, você entrou da porta pra dentro aqui, os problemas da sua casa ficam lá fora. Não, gente, não existe isso não, ninguém roubou. É igual a ética, né? Cara, você carrega a ética no seu casamento, você carrega a ética nos seus relacionamentos com os amigos, profissionais, no seu trabalho. Você tem que ser ético em qualquer lugar. Você não pode falar, putz, eu sou ético aqui, mas ali eu não sou, né? Então, quando eu percebi lá no comecinho, né, que eu tinha mais ou menos esse tato para essas questões todas, eu falei, cara, eu gostaria muito de trabalhar com a área de atendimento, que eu nunca me vi, né, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, calada e tudo mais. Hoje, se eu fizesse uma linha do tempo, assim, imagina que eu ia estar hoje, por exemplo, num podcast falando, ou palestrando, né, inclusive na quinta-feira agora eu vou participar de um painel lá na Expo Síndico, né, falando sobre tendências globais no mercado de condomínios, né. Eu vou estar lá, hein. Vai ser um prazer receber. Vou chegar lá cedão, viu? Ó, me prepara. É isso aí. E, poxa, quando a gente olha para toda essa necessidade de mercado, de atendimento, lá atrás eu fazia isso sem saber o que era a experiência do cliente. Por exemplo, o Cardoso vai num condomínio que eu vou apresentar para ele. O que eu fazia, Márcio? Nem tinha WhatsApp na época. Lá atrás, né? O que eu fazia? Um e-mail, fazia no PowerPoint, um desenho no PowerPoint lá com o endereço bonitinho e tal, não sei o que. Cardoso tá aqui, ó. Amanhã a gente liguei para você aqui, eu tô te explicando para você. Acabei de te mandar um e-mail, tem todas as informações lá. A gente se encontra num determinado ponto, tal. Para o cara já saber. O que é isso? Eu tava já pensando em jornada. O cara precisa chegar lá, como que ele vai chegar? Tem estacionamento? Não tem? Que horas que ele tem que chegar? O porteiro atende se ele entrar direto, não atende? São detalhes assim que a gente não percebe, mas influencia na jornada do cliente, né? Porque hoje você pega a galera tudo no escuro. Eu também que pego o prédio de implantação,
você já tem que orientar o morador ali já nas chaves. Ali, ó, nas chaves, É, todo aquele circuito, área comum. Porque às vezes a pessoa chega lá para pegar chaves, com a cara pra cima. exato, não tem. Hoje, né? Aí, beleza, tive fazendo essa conexão que você está falando. Tive essa vivência com a área como corretor de imóveis, conhecia a Atos lá atrás, Entendi. né? Do Que é saudoso sistema, né? Marcelo Okuma, aí, que é um parceiro meu, virou um parceiro amigo, né? Inclusive. Que desenvolveu a tecnologia do aplicativo ali, de você conseguir agendar um Atos. visitante, registrar uma encomenda. Eu fui num condomínio que uma proprietária tava vendendo imóvel dela, eu falei, Márcio, vem cá fazer as fotos e tudo mais. Aí ela falou, quando você chegar já vai estar tudo certo, é só entrar. Aí quando eu cheguei, o seu nome, senhor Márcio? Já estava agendado, o cara já me apresentou, tá tudo certo. Eu falei, caramba, mas... E eu não vi o cara pegando num caderno, não vi o cara Nada. pegando na caneta. Eu falei, cara... E olha, nem parece que é tão longe, né? 14 anos atrás, 13 anos atrás. Opa. E aí eu falei, putz, legal. Não sabia quem era Atos. Só sabia que era o e-condomínio que estava lá na E portaria. condomínio. Famoso e-condomínio antigo, hein? Muito, muito. E aí eu falei, puxa, que legal, né, e tal. E depois, pensando, eu falei, cara, vou pensar em casar, né, quero ter filho, me organizar, tal. Essa vida de corretor é muito maluca. Você tem que, às vezes, você tá almoçando ali, tem que sair para atender um cliente, porque, putz, se você não atender, você não recebe. Você perde a venda. Você perde a venda. Venda não, oportunidade. A oportunidade, né? Exato. E eu falei, cara, eu acho que preciso ir para uma coisa mais fixa. Exato. E aí eu falei, fui procurar o mercado, tá, não sei o que, consegui, cheguei na Atos lá, foi onde a gente se conheceu depois, Isso. né? Eu atendendo um dos seus condomínios lá. Na época não era síndico, tá, gente? Só pra contextualizar. Gerente predial, né? Gerente predial. Gerente Quem predial. a galera olha pra minha cara, acho que eu comecei hoje na área de condomínio. Não, mas é isso, o pessoal não vê os tombos, né, O que a gente quê? levou lá atrás, né? Os tombos não, as lixações que a gente sofreu. Pois Mas é. foi bom. E aí, né, Cardoso, quando eu me vi depois indo pro mercado mais formal ali, carteira assinada e tudo mais, fui para vender soluções para condomínios. E aí conheci essa outra frente que até então eu não conhecia, porque eu estava recente morando em condomínio, então nem sabia o que era administradoras, quem era o síndico. Ou síndico administrador. As pessoas acham que síndico e administradora fazem o mesmo trabalho. Exato, né? Então, assim, depois de, sei lá, 3 anos, eu fui descobrir que alguém emitiu o boleto do condomínio que era a administradora, né? E aí eu achava que a administradora fazia tudo que o síndico faz, né? Então, é uma dúvida, inclusive, né, que é comum de qualquer morador que está num condomínio que não atende, né, que não atua nessa área. E aí, me vi dentro de uma empresa de tecnologia, mercado condominial, já conhecia o imobiliário, fui somando força, converso com o gerente, converso com o síndico, com o gerente predial, e a gente vai somando todas essas experiências e tudo mais. E aí, beleza. Chega um determinado momento que, inclusive, até saí da empresa e fui para o mercado para ser gerente de condomínios, síndico preposto. Legal. Né? Então, tive essa experiência Trabalhou também. com síndico preposto? Foi. Vamos explorar isso aí, quero saber. E aí, fui fazer essa frente e tudo mais, até receber o convite de novo, né, do Marcelo, para retornar para Atos lá, que eles estavam lançando um novo produto, que era o CondoPro, que era da Troad lá, né, conexão com o aplicativo da portaria, o aplicativo do administrador e tudo mais. Estou aqui fazendo merchan gratuito, hein? Pessoal da Superlógica, se estiver ouvindo aí, depois vai ter que pagar um merchan aqui para mim, não. Você vai pagar pro Cardoso Síndico aqui. Sincero, estamos aqui divulgando aqui o patrocínio para os caras aqui. E aí, cara, fui lá fazer a validação de produto, né? Atuei na linha de relacionamento e tudo mais. E passei, aí depois que veio nessa fusão com o grupo da Superlógica, que é um baita de um gigante. A Superlógica tá uma potência, né, meu? Potência. Tá e aí, potência, o que aconteceu? Eu passei por todo eu já estava na área de atendimento ao cliente, eles iam estruturar a área de relacionamento com o cliente mesmo, e eu passei por todo o processo de desenvolvimento da área, que é a área de CS, né? Que eles chamam de sucesso do cliente. Cara, e aí... Eu achava que atendimento era uma coisa, e quando eu me vi com esse cenário novo de implantação desse cenário de uma nova estratégia de negócio, né? Eu falei, cara, isso é animal demais. O mercado não tem. A administradora não faz. Não faz. Aí eu falei assim, cara... Porque é conservador demais. Tipo, tá muito o básico do básico ali. E tem algumas que fazem um trabalho bacana, não quer dizer que a empresa não é boa e não atende, né? É só uma questão de evolução mesmo. Mas hoje, para a gente se consolidar no mercado, no caso a administradora, no modo geral, nós temos excelentes administradoras por aí. Tem um monte aí, ó, cada um com o seu business aí. Mas hoje o cliente morador de condomínio hoje, não é aquele morador
Antigamente, que era um senhor, a senhora ali, que queria o boleto físico, biribororó. Hoje os nossos clientes condôminos estão antenados para tudo. É um aplicativo, tudo bem que a participação da Assembleia da galera continua o mesmo quórum, aquela coisa toda, mas a galera quer o a mais. O a mais não é para sangrar ninguém, mas para encantar o cliente. Para encantar. E aí você trouxe uma coisa importante, né? Por que eu comecei lá atrás falando que as administradoras ainda atuam do modus operandi antigo, né? Porque ela acha que aquilo que funcionou lá atrás funciona hoje. Não, hoje, Só que hoje, diferente de antigamente, que eu falava assim para você, Cardoso, esse copo aqui é vermelho. Eu falei, não, mas não é vermelho. Eu falava, não, é sim, vermelho, você não tá vendo? E aí eu chamo outra pessoa e falo assim, esse copo não é vermelho? Se ela concorda comigo, você já perdeu força, você vai achar que o copo é vermelho. Isso aqui era um cenário onde a gente não tinha pesquisa de internet, outras pessoas falando, avaliações e tudo mais. Hoje não, cara. Hoje é diferente. Hoje, além do fato de você ter toda essa facilidade hoje de pesquisar uma empresa, né? Então você vai ali no Reclame Aqui, você vai no Google, você pede uma indicação sei lá, um condomínio do lado que tenha um serviço de sindicatura que você atende. E você já tem mais opções ali de avaliação, certo? certo. Além disso, você tem o perfil dos moradores, como você comentou que mudou. E mudou não só porque agora tem gente mais nova morando, tem síndico ou conselheiro que às vezes está mais novo tentando participar do conselho, não. Que agora a gente tem educação. Né? Não quero entrar no mérito político aqui. Não, sim, não. Né? Que questão de conscientização mesmo. Então assim, hoje, pô, se eu contestar alguma coisa aqui, falar sobre, sei lá, a gente que tem esse viés espiritual, né? Pô, se eu contestar alguma coisa da Bíblia, você pesquisa a Bíblia. Você vai falar para mim, pô, não, Márcio, mas aí tem isso e tem aquilo. Você vai me questionar. Exato. Quando você pega um cenário onde você tem um cenário que o mercado, e eu vou falar mercado geral, não está muito preocupado em conscientização, Exato. que é o que acontece com o povo brasileiro, por exemplo, na política, né? Você tem um cenário mais manipulável. Exatamente. Né? E aí entra onde a gente tem propósito ou não dentro dos nossos trabalhos, né? Pô, o que a gente consegue fazer dentro do nosso negócio para que o meu cliente ele saiba exatamente o que o Cardoso faz, exatamente o que uma administradora faz, para que se eu tiver que cobrar alguém, eu cobre a pessoa certa, mas que também que eu possa elogiar a pessoa certa, me recorrer para a pessoa certa para solucionar mais rápido um problema. Esse é um ponto, né? E quando a gente fala de experiência do cliente no contexto geral, eu preciso somar tudo isso. Mas não é só um contexto, né, que eu digo assim, de encantar. Eu não tenho que fazer o Cardoso sair daqui dando risada, soltando purpurina pro ar e falar, poxa, estamos todos felizes. Não. Eu preciso atrelar essa experiência com a entrega do que eu preciso fazer quando eu criei a expectativa nele e ele me contratou. E ele também se colocar na posição dele de entender todo o ecossistema. Exatamente. Porque ele, como cliente final, aí na minha ótica, né? Que a gente vai receber a consultoria aqui agora, tá? Na minha ótica, na frente dos meus condomínios que eu sou síndico, sabemos que a desinformação é muito grande. Sim. Uma das coisas que eu sempre falo. Que eu vou trazer alguns cases aqui para você analisar, uma outra ótica sobre o que você faria no seu contexto. Hoje nós temos o condômino, na minha humilde opinião, eu não como síndico, mas como bacharel em direito, é obrigação do condômino ou do cidadão saber dos seus direitos e deveres. É lei, não é opcional. Só que aí, uma coisa que eu sempre falo, sobre a minha ótica, cargo de síndico, como que o síndico pode encantar o cliente? Como que o síndico pode encantar o cliente condômino? Porque hoje nós temos dois perfis de clientes. Aquele perfil que é aquele cliente que vai para a guerra, vai trabalhar, chega em casa cansado, só o pó da rabiola, só quer apertar o controle do seu portão, entrar, estacionar seu veículo, pegar o elevador, ir para casa, tomar um banho e dar uma descansada. Perfeito. Que a maioria dos moradores de condomínio é esse perfil. Sim. E tem uma pequena parcela que a gente fala da famosa oposição. A oposição é legal? Com certeza. Porque a oposição ela vai trazer, inclusive, semânticas ou pontos de vista e vai até ajudar você a pensar. Perfeito. Porque ali, eu falo, não tenho vínculo com condomínio nenhum, porque eu não moro ali. Ali eu sou um munus, né, que a gente fala, um representante legal. Não é um funcionário, muito menos um prestador de serviço que a galera, por desconhecer, fica soltando isso aí. E a gente também não tem nem contrato, né? O nosso contrato é a de eleição, mas a galera teima, né? Que tem que ter um contrato. Tem que ter contrato numa atividade que não é regulamentada, tá vendo? Isso aí a gente fala, só que não entra na cabeça da galera. Só que entra... Como o cargo de síndico é um cargo de liderança, de poder, que a gente fala, poder
Poder financeiro e poder de influência, que a gente Sim. fala, né? Você pega uma posição maldosa. E aí, a oposição maldosa, quando falamos oposição, deixa eu só esclarecer aqui pro meu hater, tá? Sim. Quando falamos de oposição, falamos de todos os condomínios, tá? De todos no nosso Brasil Baranil. Porque quando eu falo aqui dos condomínios, tem um condomínio meu específico, não vou citar o nome, que a galera não gosta que eu fale dele lá, porque é um condomínio meio problemático, né? E é Sim. mesmo, mas ok, ele sabe de quem eu tô falando. Então, ou seja, a gente pega uma oposição maldosa e acaba, vamos dizer assim, contaminando aqueles moradores que seguem aquela rotina. Chega em Exato. casa, trabalha e descansa. E como que a gente consegue encantar esses clientes que já contaminado? Qual a estratégia que você usaria de qualquer contexto que vem na sua cabeça, por exemplo? Tá bom, primeiro eu vou passar meu Pix, brincadeira. Manda, deixa aqui. Vamos lá, cara, assim, o que eu tenho conversado com muitos síndicos, né, quando a gente entra nesse ponto, é justamente, e olha que engraçado, deveria ser uma coisa muito orgânica e natural que acontecesse, mas não é o que a gente vê na realidade. Os síndicos, eles, principalmente os profissionais, tá? Eles pegam o primeiro condomínio, segundo condomínio, terceiro e tal, e acham que já consegue ali tocar mais um, quatro, e vai, sei lá, inflar a carteira dele. Obviamente, cara, o cara não vai conseguir dar a atenção que ele dava quando ele só tinha um prédio, né? Então o morador mandava mensagem, ele atendia. O cara ligava, ele atendia. O cara mandava um e-mail, o cara, sei lá, 20 minutos depois, no máximo, o e-mail estava respondido e tudo mais. Ele conseguia tirar fotinho do que ele estava fazendo, ele conseguia comunicar, ele ia no prédio, ele colocava o papelzinho no elevador, né? E tudo mais. Ele mesmo colocava, né? Então, assim, o que eu vou falar aqui, né, parece que eu vou chover no molhado, mas é uma lição para todos nós que estamos aqui no mercado, inclusive administradora, síndico, né, ou empresas que prestam serviço de forma geral. Cara, comunica. Você não sabe do poder que existe na comunicação. Hoje que a gente percebe, por que a oposição, né, ela ganha força? Porque não há comunicação. Porque quando eu comunico a grande massa, quando essa pessoa vai bater sobre aquele ponto, fala, meu amigo, ele mandou o e-mail lá ontem, lá você não recebeu o e-mail? Ah, não recebi. Ele fica como, eu já vi várias vezes isso acontecer, tá? O cara perde força. Não, mas é que ele não informou desse jeito. Cara, mas ele informou de outro jeito, você não viu? Todo mundo aqui tinha combinado que ia comunicar pelo outro canal lá, que era o e-mail. Ah, não, mas ele não mandou nada no grupo. Tá, mas ele combinou que ia mandar no grupo? Não, ele combinou que ia mandar no e-mail. Então, cara, você está reclamando do quê? Né? Coisa simples, comunicação, cara. Comunicação. Eu fui até trazer a comunicação atrelada ao conhecimento do cliente. E aí você precisa fazer um mapeamento de persona, que no prédio você tem diversas pessoas. Todo tipo de perfil. Você tem um Exato. cara, igual você falou, que é o cara engajado, que vai lá, te ajuda. Precisa de cotação? Eu te ajudo. Você precisa de limpar o jardim? Cara, eu conheço meu jardineiro aqui, limpa bem e tal. O cara te ajuda. É o cara que tá lá, tal, não sei, você tem a senhorinha que só quer reclamar, que fofoca o dia inteiro, que quer que o porteiro seja o entregador dela, entregador dela, o funcionário, o apartamento dela, troque o chuveiro dela, faça tudo, né? Então você tem diversas personas, né? E obviamente, cara, não dá pra você também falar, pô, eu preciso conhecer um a um, assim, Márcio, no detalhe e tudo mais. Eu acho que uma coisa legal que você faz é, tipo, até tomar café de vez em quando, né? Alguns condomínios que eu tenho, que eu falo da minha gestão, para alguns colaboradores, para alguns moradores que a gente já tem um certo relacionamento, eles me convidam. Cardoso, o café tá pronto, quer tomar? Eu até brinco. Você tá oferecendo para educação? Ou quer que eu vá mesmo? Ela falou, não, só que só tem café lá? Ah, não, tem pão. Então vou tomar um café? Pode? Ah, pode, a gente sobe e toma. É isso, cara. Relacionamento, né? Não tem problema nenhum, sabe? E assim, o que muitas pessoas às vezes não fazem, né? Pô, eu tenho, sei lá, 10 condomínios, mas eu tô falando, sei lá, de 2.000 unidades, né? Como que eu vou tomar café com pão na casa do cara lá e tudo mais? Coisas simples que eu percebi também que vocês já fazem. Pô, vou fazer um plantão. Plantão na semana, vai lá, ou visita, vai num horário, numa semana você vai mais cedo, que você pega a galera que tá saindo pro trabalho ainda, tá ali e tal. Depois você pega quem tá voltando no outro dia e tal. Exato. Você vai fazendo essa mescla. Então, todo mundo tá te vendo que você tá lá. E não é só tá. E aí você comunica. Pessoal, hoje estou pelo condomínio. Isso, se alguém aviso. tiver alguma dúvida, necessidade, estou na sala tal, horário tal, até tal horário, né? Comuniquei. Quando eu vou fazendo isso com frequência, não tem como, cara, a oposição ter força. Porque eu estou fazendo o trabalho... Claro, né? Não é só estar lá, presente, e às vezes só tirando foto. Porque uma coisa que eu sempre falo pra galera, por mais que a galera não acredite, o dia que a gente menos trabalha é o dia que a gente tá no prédio.
É o dia que a gente menos trabalha. Que você tem que fazer relacionamento. Exatamente. Né? A gente vai ali... E aí entra uma questão tão engraçada, nesses prédios que tem oposição, que é normal, inclusive, natural, que às vezes enche o saco, tá? É uma coisa que a galera já tá cansada de saber de eu falar isso aqui. Você é morador, eu tô no seu condomínio, e aí você está lá no banco você está lá no rooftop. Eu chego para conversar, e quando eu chego para conversar com você, eu não vou falar de condomínio. A gente vai conversando, e aí a moradora, por algum motivo, a moradora começa a falar da vida, dos problemas, e a gente escuta, porque estamos ali conversando, ainda mais quando a gente conversa com outros homens, né? E aí, ó, e aí a oposição, que olha eu conversando 1 hora, 2 horas com aquele condomínio lá no rooftop, por exemplo, aí chega nos grupos, né? Que aí a gente fala, a gente até brinca que nos grupos nós temos o X9, né? Sim. São os X9s que adora a gestão e o X9 que não gosta da gestão. Aquele que adora a gestão, quando vê algum comunicado fora do usual, manda print, faz print e manda pra gente, Paulo Cardoso, ou pro meu time, né, que trabalha comigo. Então, chega um momento que a gente meio que cansa, tipo, a gente quer encantar o cliente, com certeza, porque uma coisa que eu sempre falo no meu podcast, né? Quem paga a conta é o condômino. É ele que paga a conta. Acabou, não tem meio termo. Só que às vezes você costuma a mais querer agradar aquele morador que você já se relaciona, você atende, não que você não atende bem, né? Mas aquele morador maldoso, isso eu falo eu como síndico, tá? Aquele morador maldoso que tem segundas intenções, eu não atendo. Entendeu? A gente atende. Só que quando a pessoa quer ser atendida, vem com aquela essência maldosa, sabe? Sim. E eu não tenho paciência com isso. É. E meus outros prédios que eu tenho, a galera é muito prática. Eu não me nego de ir. Só que, Cardoso, você atende no Meet? Você atende no Google, no Google Meet, né? Você Google atende. Meet, né? Isso, no Teams. Você atende no Teams e no Google Meet? Eu falei, atendo. Não, Cardoso, nem precisa vir. A gente faz uma reunião online mesmo, te coloca aqui o problema, te compartilha a tela e você anota, grava e é até melhor pra gente, Excelente. né? Tá Que a vendo gente a grava. mudança do perfil do cliente como Tá vendo? hoje? O bom das minhas reuniões que eu faço com alguns moradores à noite, eu consigo gravar a tela. Gravo a tela ali, o próprio IA do Google transcreve tudo que eu tô falando, o que o morador tá falando, gera uma ata ali. Exatamente. E já fica no esquema. E aí se porventura surge algum comentário fora do que está comentando ali, você tem como comentar. Então, por isso que eu falo para você que às vezes entendo o seu trabalho, mas às vezes na minha ótica é um pouco difícil. Não, é difícil mesmo, é um desafio. Na verdade, até por exemplo, eu tenho hoje administradoras que eu atendo, né? E outras empresas, inclusive até fora do mercado condominial, né? Que me procuraram aí pelo trabalho que eu estava fazendo e eu atendo também. Mas eu vou citar um caso aqui de um síndico que eu atendi. Né? Não vou citar o nome do síndico, mas assim, foi um case bacana. 450 unidades, condomínio. Grande porte, condomínio de médio alto padrão, inclusive pela região, né? Márcio, eu preciso fazer aqui preciso entender, eu vi que eu faço algumas aulas para alguns síndicos ali e tal, e aí vi que você falou sobre isso, eu queria fazer esse trabalho que você está fazendo aí no meu prédio, porque eu vou me reeleger. E eu queria saber se eu vou ter possibilidade de ganhar ou não vou, né? E eu tenho uma solução que é uma espécie de consultoria que eu faço, que se chama CS Síndico, né? O que é? Eu faço um mapeamento, né, das pessoas do condomínio, através de algumas perguntas estratégicas ali também. Faço uma junção com outros formatos de pesquisas também para poder entender onde está o ponto forte e o ponto fraco dessa gestão. Porque ela já era síndica, né, no caso é uma mulher, já era síndica lá, e ela falou, eu quero me reeleger. Se eu não me engano, ela tinha uma receita lá, né, com prédio, né, enfim. Quero me reeleger. Maravilhoso. O que você precisa? Eu precisava saber como que tá. Fica tranquilo. Qual que é o seu ponto forte? Eu fui fazendo algumas perguntas, conversando e tudo mais. E ela me pareceu assim, entender ali os moradores e tudo mais. Beleza, maravilhoso. Tá, então agora eu vou estruturar tudo e vou te dar toda a linha de comunicação que você precisa fazer para disparar tudo isso. Então a gente vai soltar pelo WhatsApp, no grupo do WhatsApp, você vai soltar no aplicativo da administradora, você vai mandar por e-mail, porque a gente precisa de uma amostra de pelo menos 20% do seu público para a gente poder falar assim, olha, o direcionamento é esse, ou o direcionamento é aquele, tá? E ela falou, beleza, vamos rodar. Só que, Márcio, eu tenho 15 dias para me reeleger. Eu falei, tá um pau no gato. Já fiz, dei uma atenção para ela, estruturamos tudo, personalizamos, manda bala, né? Mandou, começamos a receber as informações, já fui dando uns insights para ela, ó, tá pingando muita coisa disso, tá pingando muita coisa daquilo. Ó, geralmente o perfil que tá falando é geralmente um perfil mais novo, a galera mais nova tá reclamando disso aqui. Os idosos nem tanto, estão reclamando de não sei o quê.
Então, assim, a gente começou a perceber algumas coisas, né? Alguns movimentos. Obviamente, não foi um trabalho tão estruturado, porque foi num curto espaço de tempo, Foi né? muito rápido. É o que eu falo que foi um tiro ao alvo, né? Você precisa só disso? Então, beleza, vamos atuar nisso, né? Mas eu estenderia ali por um período maior. Resultado é o seguinte, ela tinha acabado de trocar a empresa de... Acabado assim, uns 3, 4 meses, tinha trocado a empresa que fazia pintura, a manutenção, perdão, da limpeza do prédio lá, né? Entendi. Muito morador reclamando de limpeza, Exato. foram lá, mudou a empresa, e aí, olha que interessante. Em determinado momento ela chega e fala assim, ó, não, inclusive, né, na conversa, eu estava sentado uma vez no corredor e uma moradora falou, nossa, como tá cheiroso aqui, tá limpo, tal, não sei o quê. Aí ela ficou com esse negócio na cabeça, ela tratou o morador como um todo, né? Ela falou, nossa, os moradores estão amando. Por quê? Porque uma pessoa foi lá e elogiou. Exatamente. E é difícil, hein? É A galera difícil. Elogiar, hein? É difícil elogiar. Mas legal, às vezes foi um dia que realmente estava mais, né, mais organizado ali. E aí eu falei para ela, posso te falar uma coisa? A gente tem um indicador aqui que deveria estar em torno de 40 pontos, mais ou menos. O seu tá dando -2, -3. Caramba, bem -6. abaixo. Ou seja, o ponto que você está achando que está super... Porque eu perguntei, qual que é o seu ponto ápice aí da sua gestão nesse mandato? Ah, foi a troca da empresa, porque, olha, estava horrível mesmo e blá, 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 blá. Visão do gestor, do síndico. Exato. Né? Tá? Não estou dizendo que está errado, mas enfim. Mas ele não tem... Tá enviesado com aquilo que ela observou naquele momento. naquele... Alguém chegou para ela e falou, poxa, como tá cheiroso. Beleza, guarda essa informação. E aí, fizemos a pesquisa, depois eu fui e apresentei tudo para ela. Eu faço um relatório, né? Falo, ó, esse ponto é isso, esse ponto é aquilo, aqui deu positivo, deveria estar tanto, mas deu aqui, tá ok, ou esse aqui tá muito abaixo, você precisa trabalhar nisso. E aí estruturamos toda a linha de oratória dela para ela argumentar e mostrar para os moradores que ela tinha ouvido as dores, né? Porque o objetivo foi isso, conhecer o cliente e ouvir as dores, para quê? Para eu fazer uma proposta, é político. Né? Eu vou lá, beijo a criancinha, né, antes do mandato, visito uma comunidade. Por mais que seja isso, eu detesto, cara. Não, é horrível. Putz, é horrível. Eu também tenho essa dificuldade, cara. Eu tava conversando com minha esposa esses dias, né? Ela fala, você tem que ser mais político para algumas coisas. Eu tenho... mas ao mesmo tempo, né? A gente tem conta para pagar, né? E a gente também tem questões ali que a gente entende que são questões de evolução nossa como ser humano. Depende. Tudo bem, você é o Buda aqui, meu. Eu não sou não, cara. Eu não sou não. Eu tento trabalhar todos os dias essa minha paciência, vamos linkar na Bíblia, né? Paciência de Jó. Eu tento linkar. Sim. Só que a gente que veio da rua, porque existe 2 tipos de malandragem, né? Aquela malandragem que você vive dentro de casa, não sai para lugar nenhum. Sim. E tem aquela malandragem que você vive na rua. Então, a gente até brinca, eu faço até algumas analogias e falo assim pra galera. Se você vê uma serpente na rua, você vai colocar a mão na serpente? Não vai colocar. Por que você não vai colocar? Porque a serpente vai morder você e vai te envenenar e você vai morrer, né? Sim. Tá vendo? Então, quando vem a pessoa desarmada, porque nós síndicos, nós somos o quê? Gestores para resolver problema. Ninguém procura o síndico para dar bom dia, para ver como que você tá e como que estão as coisas da sua vida. Sim. E tá tudo certo. Só procura o síndico quando o síndico precisa resolver um problema pessoal, ali no condomínio, de inadimplência, ou problema de barulho estrutural, tá com vazamento. Então, o síndico é procurado para isso. E tá tudo certo. Agora, quando você percebe que as pessoas que vão te procurar na sua gestão, você percebe que tem más intenções por trás, né? Não tem como a gente ser político. É difícil, cara. Eu não consigo ser. É difícil. Por isso que eu acho que, assim, existem ferramentas, né? Por exemplo, esse projeto que eu estruturei, eu não preciso falar com o cara para saber quem é o cara. Tudo bem que eu não vou saber, talvez, no detalhe, né? O ponto de vista do cara, a postura do cara. Eu não tô olhando pro cara, né? É diferente. A gente tá aqui presencial, né? Exatamente. É diferente de alguém que tá nos vendo ali pela internet, né? Mas você consegue ter parâmetros ali que você fala assim, pô, o cara tem mais ou menos esse perfil, mais ou menos essa idade, tal, beleza, é um cara mais tecnológico e tá reclamando de uma questão X. Você vai juntando, porque são dados, aí você vai começar a fazer análise desses dados. Entendi. Né? Diferente no tete-a-tete que a gente só analisa ali, né? Exato. E eu não preciso nem falar com você, Cardoso. Você é um cara chato, eu não quero falar com você. Pô, hoje tá num dia estressante, eu não quero. Mas, cara, eu preciso dessas informações que ele precisa me fornecer para saber se eu tô bem no meu mandato, se esse cara é um influenciador, se ele não é, se às vezes ele é um cara que tá ali pagando de bonzinho, mas pelas costas é um cara que tá me dando
facada ali perante os moradores. É o fogo amigo que a gente fala, né? O fogo amigo. O fogo amigo. Cara, então assim, eu entendo perfeitamente, não tô querendo ser o Buda não, porque às vezes a gente precisa, o que eu preciso? Eu preciso saber se eu tô bem ou se eu não tô bem. Se eu preciso abraçar o morador, beijar ele, visitar ele, tomar um café na casa dele, aí é uma questão de abertura particular de cada um deles, e tem uns que vai te dar mais abertura, outros não, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas eu preciso saber, porque assim, é nesse contexto, né, que entra o que eu identifiquei quando eu ainda estava na empresa lá, né, CLT, quando eu olhei para o mercado, eu falei, cara, tem oportunidade aqui. Por quê? Porque as empresas, elas estão olhando para o seu modelo de negócio, para aquilo que ela acha que é o certo de acontecer, o correto. O modelo tem que seguir aquele desenho que para ela é o mais correto, né? E eu não estou querendo te conflitar com isso, eu estou querendo só fazer um contraponto também, porque a verdade... Dói, mas constrói. Mas constrói. Não, o Cardoso aqui é tiro e facada de bomba. Não, e é excelente, cara. Eu percebo, não é à toa que você está aqui. Entendeu? Né? Que você é um cara que evoluiu, entendeu? Porque aí entra um outro contexto, né? Meu trabalho não é agradar. Simples assim. É isso aí. E as pessoas aceitando ou não, as pessoas vão concordar comigo e vão discordar, outros vão ficar, tá tudo certo. Porque o líder, o síndico, né? O líder que eu falo não é só Cardoso, vários síndicos que estão no mercado, várias síndicas que estão no mercado, você também já foi síndico, né? Sim. Quando eu até brinco, quando você fala fui eleito, automaticamente, de uma forma bem consciente, parece que nasce um X nas suas costas. Exatamente. Meu, é um negócio tão bizarro. Virou líder ali de qualquer coisa. Tem um colega meu que virou síndico agora, no condomínio que ele comprou, e o pessoal, e ele, como ele entende muito de condomínio, eu fui Cardoso. Eu falava com a galera normalmente no meu dia a dia ali, eu tava no grupão da implantação, eu orientando os moradores sobre como que negócio de chave, tem que pagar o condomínio, você não vai pagar o condomínio só quando você pegar a chave, você tem que pagar antes. Então eu comecei a dar uma assessoria ali, e eu caí na graça da galera. E quando recomendaram a construtora, que hoje um modelo de negócio mudou, né? Porque antes as construtoras já chegavam com o síndico, agora hoje as construtoras com a administradora pede para os moradores indicar os seus síndicos, né? E foi isso que aconteceu. E aí, por ele se auxiliar esses moradores no dia a dia, os colegas deles, os vizinhos, caiu na graça da galera. E o pessoal colocou ele como síndico lá. Nem me perguntou se ele sabia. Né? Eu falei, não, só vai. E ele foi eleito, né? E foi um negócio bem legal. Passou alguns meses, foi o Cardoso, não quer assumir o prédio aqui, não. Eu falei assim, não, obrigado. Você falou que você vai pegar esse rolê aí, ó. Assuma. Falou, Cardoso, depois que eu assumi esse síndico aqui, alguma coisa mudou. Aqui no meu dia a dia, as pessoas não vêm falar, eu não vou chamar o Márcio porque o Márcio é meu parceiro e meu amigo, a gente tem um certo relacionamento. As pessoas vão me chamar porque eu sou síndico. Às vezes a pessoa me chama na festa de aniversário porque eu sou síndico. E qualquer coisa a pessoa fala assim, não, o síndico tá na festa. Olha, a resenha. Exatamente. Usa da amizade ali, do cenário ali pra... Exato. Então, seja, querendo ou não, quando eu falo que o síndico, além de ser líder, ele tem o poder e a influência, é isso que eu tô dizendo. Sim. Não falando que todo mundo faz coisa errada. Sim. Só que quando você percebe que aquele morador, a moradora, vem falar com você com as segundas intenções, é tiro e facada e bomba. Você está trazendo uma coisa que é importante, né? Assim, quando bato um papo com as empresas, né? A gente conversa, eu falo qual que é a sua dor, sua necessidade. Muitas vezes eles nem conhecem as dores, né? Mas qual é o seu objetivo? Ah, Márcio, eu gostaria muito de ser a principal administradora da região X. Ah, eu gostaria de ser o síndico top das galáxias quando o assunto é determinada situação. Tá, beleza. E como que você está tratando determinados itens? Essa situação quando acontece, tal. Meu papel como consultor, obviamente, é questionar, né? Exato. E aí, o que a gente faz? Voltando um pouquinho, né? As administradoras, por exemplo, né? Vou trazer de administradora, que inclusive até vou citar um case aqui. A gente tem hoje uma visão tradicional do mercado. Não, tem que ser assim, porque o meu modelo é assim. Eu estruturei a empresa não sei quantos mil anos atrás e é assim que funciona, tal. Aí chega o mercado para você te dar um tapa na cara e fala assim, cara, não quero só administradora. É porque sou tradicional e blá, blá, blá. Não, você não tem tecnologia. Exato. Aí vai ela correr atrás da tecnologia porque já perdeu 10, 15 oportunidades de negócio. Ou perderam vários clientes, por causa que foi para uma empresa administradora que tá acompanhando a tecnologia. Exato. Então, é justamente isso, acompanhar. Então, assim, se a empresa
ela quer se manter no mercado, ela precisa estar alerta, ela precisa acompanhar o mercado. Quem é o Exatamente. mercado? É por isso que a gente fala de centralidade no cliente, experiência do cliente. Quando eu coloco o cliente no centro do meu negócio, não quer dizer que o cliente ele vai mandar no meu negócio, mandar no dono, direcionar o gerente, falar. Não, cara, ele vai fazer o seguinte: você vai criar canais que a gente chama canais de contato lá, né? Canais de voz do cliente, seja pesquisa, relacionamento, uma entrevista, um evento que você faz, bate um papo ali, você já consegue pegar algumas coisas, tem relacionamento, tem sites ali, e vai ouvir as dores. Eu, quando me relaciono com síndicos, né? Cara, o que você tem sentido do mercado, assim, de administradora? O que você tá achando? Cara, todo mundo faz a mesma coisa, blá, 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 blá. Comecei a ouvir tudo isso. Vou citar o case aqui, tá? Posso? Lógico. Se é coisa boa, tem que citar. É coisa boa, tem que citar. Quando eu, com essa visão que eu estou te trazendo aqui de gestão estratégica de relacionamento com o cliente, fui para o mercado, na verdade até antes eu fui provocado por algumas empresas, né, do mercado. Pô, vim fazer isso aqui, tá. E a Cel administradora, e aqui minha gratidão para a Rose, né, para o Roberto, né, para a Natália, Rose eu só conheço a Rose. Quem que é o Roberto? O Roberto, ele é o presidente, é o fundador. Não conheço não, mas ó, Roberto, Cardozão aqui, Rose. Um beijo para vocês aí, né? Expo Síndico, estaremos lá. Inclusive, assim, poxa, uma administradora disruptiva, você percebe pelo modelo, a forma que trabalha, já tinha uma cultura de abertura muito grande. E fala, Márcio, você não consegue atender a gente aqui? Vem aqui e tal, não sei o quê. Eu desenvolvi meu negócio, abri minha empresa de consultoria, falei para a Superloja, cara, talvez o nosso momento está um pouquinho diferente, está tudo certo, tô saí com as portas abertas, exatamente, né? Fiz um bom trabalho ali com as tem que prosperar, todo mundo tem que prosperar. Todo mundo, sempre falo pra cara. galera, tem que prosperar. Cara, eu fazia coisa assim até que não estava dentro do meu escopo de atividade ainda lá na empresa, né? Porque eu falava, cara, eu sempre, voltando, né? Eu sempre me preocupei muito com a experiência do meu cliente lá, mesmo sem saber o que era essa gestão de experiência do cliente. Então, às vezes, eu fazia treinamento para administrador, e o pessoal queria me pagar. Eu falei, não, tá tudo certo, vim aqui porque eu sou seu gerente de contas. E aí o pessoal perguntava para mim, o que você está fazendo? O que você está fazendo lá? Aí vem um outro gerente de contas também, posso ir numa reunião com você para ver como que você está fazendo? Aí, assim, é o que você falou, né? Poxa, às vezes a gente não se sente tão valorizado, né? Mas você percebe que você está virando referência de algumas coisas. Exatamente. E aí eu olhei para o mercado e falei, cara, o mercado precisa disso, já estou tendo essas referências, sendo referência internamente, abri minha empresa e a Ciel Administradora foi a primeira empresa que falou assim, vem fazer isso aqui. Aí, eu quero que você faça isso aqui. Primeiro a gente tá junto lá, primeiro cliente. Parabéns, gente. Parabéns. Então, assim, tem muita gratidão, né, pelo Roberto, que deve estar ouvindo isso aí enquanto a gente repassa esse vídeo, a Rose, a Natália, porque observaram a necessidade que a gente tem. Então, o que a gente fez na Cel, por exemplo? A gente desenvolveu um processo lá de onboarding de clientes. Inclusive, você é síndico de uns condomínios lá, você passou por esse processo. Passei por esse processo lá, passei. Cara, o cliente ele precisa saber qual que é o cenário atual do condomínio. O cliente que eu falo ali, no caso, a persona do síndico, né? Síndico, exato. Que às vezes é profissional, não conhece o contexto todo dos moradores. Tá acabando de chegar. Tá chegando agora no escuro. Aí, às vezes o síndico anterior também não quis passar muita coisa, né? Só dá aquele negócio de WhatsApp. Não, qualquer coisa me avisa. Aí você liga e ninguém atende. Sem formalização nenhuma, exatamente. Né? Então, assim, cara, aqui que a gente percebeu é uma dor. Fala, pô, toda troca de síndico tem esse problema. Nunca a informação fica redonda. Aí a gente fica patinando 3, 4 meses ali até pegar o prumo do condomínio com o síndico e tudo mais. Cara, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião de onboard. Eu não vou detalhar o que a gente faz, que eu também não vou contar a receita do bolo. Lógico, né? Mas assim, cara... Quando o seu condomínio estiver na Cel, aí você tem a experiência. Aí você vai conhecer, tá? Eu tô citando o case da Cel aqui, mas existem boas administradoras fazendo um trabalho bacana, né? Então, assim, pô, o cara precisa saber que ele tem que fazer para que naquele primeiro momento ele já tenha um sucesso. O que é o sucesso? Cara, eu preciso saber, conhecer o prédio, quais são as principais dores, os principais pontos de atenção. Por exemplo, o AVCB estava vencendo mês passado, o síndico não aprovou. Cara, esse daqui é ponto zero de tratativa. E foi a minha entrada aqui, foi uma entrada nesse empreendimento lá, renovado. Fiz a vistoria o Corpo de Bombeiro fez a vistoria semana passada e foi aprovado já a AVCB. Então, tá vendo que legal? Se fosse outro, se não tivesse esse onboard, chegaria no escuro, documentação legal, tipo, eu não ia saber, por exemplo, tem síndico que assume empreendimento, não sabe nem quem é gerente que atende. Então, esse é um problema. E nosso onboard lá, por exemplo, na Cel, lá que a gente faz, né, com eles, a gente tem todos os detalhes, quem é o canal de contato, aplicações que você vai utilizar, com a tecnologia, enfim, a gente tenta cercar tudo que a gente pode, né, para que você esteja munido ali das informações. Quando falamos de tecnologia, Márcio, a galera acaba criando uma monstruosidade na cabeça. Não, gente, hoje nós temos que
time is money, que a gente fala, tempo é dinheiro. Então, hoje, nosso cliente condômino, ele não quer ficar mais de um dia útil esperando a assessoria jurídica, por exemplo, mandar um boleto. Não dá, não dá. Cara, sabe o que é uma coisa que é tendência global? A gente, inclusive, eu vou compartilhar isso até no painel lá, obviamente mais profundamente, mas uma das tendências é a hiperpersonalização do atendimento. O que é hiperpersonalização? Cara, eu conheço tanto o Cardoso por todo o histórico que ele tem da empresa, que quando ele liga, eu já sei que é o Cardoso, já sei mais ou menos o horário que ele liga, eu já sei que geralmente as demandas que ele me solicita são referentes a isso. Exato. E aí a gente começa a entrar numa segunda tendência, que é justamente o que eu chamo de piloto operacional. Você conhece tanto, e aí as tecnologias vão ajudar e estão começando a evoluir nesse sentido, né? Tem até cases grandes no Brasil já que fazem isso. Cara, eu conheço tanto que a própria tecnologia já me dá insights a respeito do que está acontecendo ali e quem é aquele cliente. Exato. Por exemplo, na ligação eu estou contigo falando, te atendendo, e a IA já está falando para mim assim, ó, o tom de voz dele está trêmulo, ele parece estar bravo com alguma situação. Recomendo que não entre no ponto X ou não defenda nesse primeiro momento essa tese que a administradora está certa, porque isso vai gerar um conflito, vai gerar um embate. Ruído. Cara, olha a tecnologia, né? E aí muitas pessoas falam, poxa, a tecnologia vai robotizar atendimento. Não. Cara, eu acho que assim, quem tiver aberto para a tecnologia e antenado com o que está acontecendo no mundo, né? Não só no condominial, inclusive eu até falo, né? Sempre reforço isso. As melhores alternativas, possibilidades, tecnologias, viabilidades, tendências, não está no nosso mercado. A gente precisa olhar para fora. Para fora. Você como gestor, com certeza, você tem as suas referências ali. Você até comentou de pessoas que você acompanha e tal. Exatamente. Cara, você tem que olhar para fora. Para dentro tem gente boa? Tem, com certeza, cara. A gente não tá menosprezando o mercado, não, pelo amor de Deus. Mas nós temos que trazer um a mais. Tipo, lá fora, a questão, nós temos até uma certificação minha específica, o REN, que é uma certificação internacional. Eu acompanho muito o mercado imobiliário americano. Que legal. E aí, inclusive, falando em mercado imobiliário, em Lisboa, Portugal, tem uma parte lá que está tendo uma sessão fora do comum. Sim. Imobiliária. E o condominial, por exemplo, lá é totalmente diferente do Brasil. Né? Totalmente diferente. Eu falo porque eu tive uma reunião recente com a administradora de lá, de Portugal, né? A gente tá num processo de proposta com eles lá. Cara, totalmente diferente. A gente acha que a gente tá para trás, mas o mercado de Portugal, por exemplo, tá... Exatamente. Aí a pessoa confunde Portugal, que é a parte histórica, né? E a parte de Lisboa, que é onde a coisa tá acontecendo. Né? A pessoa acha que Portugal é aquelas coisas antigas, tal, Não, existe. Só que tem outra parte de Lisboa que a galera tá arregaçando lá, de condomínio. Tem oportunidade. E vai para Estados Unidos também. Flórida, que tá tendo muito condomínio em comunidades brasileiras. Tá vendo, cara? Tem muita oportunidade. Síndico. Mas pra gente observar essas oportunidades, a gente tem que estar antenado, né? Então, e aí é um mercado fora que tem a oportunidade para síndicos daqui trabalhar lá. Tem, cara. Tem, eu estou à disposição, inclusive. Tem, não, mas eu acho que é isso. Aqui no nosso mercado mesmo, por isso que eu falo, o síndico, ele precisa entender que ele apesar dele não ser uma empresa pro cliente final dele, que é o morador, que ele vê você como uma pessoa e você tem que estar lá para atender, acabou e já era, né? Não, é um negócio, né? Então, como que eu consigo olhar para mim como síndico, olhar para minha operação e falar, putz, eu preciso estruturar isso aqui para escala. Como que eu estruturo para escala isso aqui? Aí você precisa olhar para o processo, principalmente olhar para o seu perfil de cliente que você atende, para as pessoas que estão ali compondo aquele condomínio, por exemplo, para você poder criar um plano de expansão real e que seja aderente ao seu público. Não falar assim, poxa, que a gente brinca de desenvolver um sistema, né? Não desenvolver um sistema maravilhoso que você fala, não, esse sistema aqui, cara, vai dominar o mundo. Meu Deus, com esse sistema eu vou virar o próximo Bill Gates. E aí você lança no mercado e o cara fala assim, cara... Não tem adesão. Acho que você fez muita coisa aí que só precisa disso aqui. Você fala, então quer dizer que eu perdi todas as minhas horas de desenvolvimento de sistema, investimento no desenvolvedor, e você só queria um Forms do Google? Por exemplo. Entendeu? É isso que você queria? É exatamente isso que eu preciso. Que a galera quer muito purpurinar. Em questão de purpurinar, você acha interessante, na sua visão de consultor, o síndico definir qual que é o público que ele quer atender? Sim. Eu acho que como qualquer empresa, né? Se você é uma empresa e você, por exemplo, você tem empresas que trabalham só com alto luxo. Ela definiu que vai trabalhar com alto luxo. É o público dela, ela tem a linguagem. Por que isso é importante? Porque quando você começa a se comunicar, é umas coisas que a gente ainda tem dificuldade no mercado, porque geralmente as administradoras, quando elas
tão pequenas, elas pegam qualquer administrador, qualquer condomínio. Qualquer tipo de público. O síndico também, né? Eu vou pegar aqui um público de baixo padrão, mas eu vou pegar um de médio padrão sem entrar e tal. E aí você tem essas personas diferentes, né? Para o marketing são personas diferentes. Qual que é a questão? Eu tenho comunicações diferentes. Exato. Eu tenho expectativas diferentes. O cara que consome alto padrão não é o mesmo que consome o baixo padrão. Então ele tem expectativa elevada em relação à experiência, relacionamento, Exato. entregas, né, serviços. O que consome baixo, ele já está acostumado a pagar baixo, ele quer pagar barato, ele não quer ter nada floreado, porque ele fala assim, Exato. não, isso aí vai me custar muito. Ele não quer o melhor, ele quer o básico ali, ó. Acabou. Eu quero... vou no mercado. O cara vai pelo preço, qual que é o mais barato do arroz aí? Aí ele vai lá, pega o mais barato, porque ele só quer se alimentar. É Exato. isso, né? Se ele vai comer o melhor, se ele vai comer... Agora, quem já experiencia o luxo, não, meu amigo. Eu quero sentar lá... Sabe aquela coisa de falar assim, o cara serviu um copo de água, colocou uma cereja no copo de água com um pouquinho de água de gás e um licorzinho de morango. Acabou. E aí uma bolha que estoura e sai uma fumaça X e cobra R$300 no copo d'água. E a galera que tá acostumado a viver a experiência, paga. Paga, exatamente. Então, assim... Sem reclamar ainda. Sem reclamar. Isso aqui é impressionante. Então, assim, se tem esse público que gosta de consumir do jeito que eles gostam de consumir, porque a gente também gosta de consumir aquilo, e obviamente quando a gente vai experimentando coisas melhores, a gente tem recurso, a gente vai conseguindo, vai migrando para esse melhor também, é natural. O síndico também deve fazer a mesma coisa. Márcio, eu quero trabalhar só público de, sei lá, condomínios clube. Eu só quero atender condomínio clube. Só o seu perfil. Não pego comercial, não pego outro perfil de NR, não sei o que. Não, eu só quero condomínio clube. Exato. Cara, as administradoras hoje, por exemplo, já começam a segmentar as carteiras internamente, né? Esse gerente aqui, ele vai atender só condomínio clube. E ele estrutura toda uma estrutura interna da empresa que atende ao condomínio clube. E você coloca lá contas a pagar, receber, contabilidade, financeiro, fiscal, tudo para atender o condomínio clube. E aí você tem uma outra estrutura para atender os NRs. NRs. Os mistos, né? São os mistos. Isso. Aí você tem os para atender só os comerciais, outro que já pega só os residenciais. Quer dizer que a administradora ela está mudando a persona dela? Está mudando a persona, mas internamente ela está segregando Isso mesmo. essas áreas e está falando assim, poxa, esse cara comunica melhor com esse tipo de condomínio. Exatamente. O síndico tem que fazer a mesma coisa. Exatamente. Ponto de vista. Na sua visão, ó, estamos acabando nosso tempo. Na sua visão, como que um síndico ele tem que ser o síndico? Na sua visão de mundo, assim. E é difícil eu falar isso, né? Porque eu não sou síndico mais, então eu não tenho... Você foi. Mas eu já experienciei. Cara, assim, os moradores, eles têm a expectativa de que o síndico vai ser o salvador do prédio. Esse é o grande lance, né? Que você estava falando. Você tem que ser o super-homem. E eu falo para os moradores, e eu falo para a galera que me acompanha aqui, e também eu conscientizo muitos síndicos e síndicas, inclusive nos bastidores, que nós temos, assim, de um tempo para cá, a gente está tendo uma aliança muito grande de síndicos, sabe? Muito grande. E estamos mais unidos, vamos dizer. Os síndicos e síndicas que querem e estão fazendo um ótimo trabalho frente aos prédios. Evoluindo no mercado, né? Exatamente. Os síndicos confusos que gostam de quebrar os prédios tem que ser preso mesmo, tem que ser condenado. Isso aí é poucas ideias, não tem nem o que conversa. E aí nos bastidores, tem alguns síndicos meus, alguns colegas nossos que foram recentemente destituídos. Meu, numa deprê da... Poxa, mano, numa deprê. E aí eu falei, pô, Cardo, eu falei, meu, é só um prédio. É só uma destituição. Que eu até brinco com ele. Quando você quis ser síndico, você quis analisar o risco do seu negócio? Sim. O risco do seu negócio é destituição, processos, né, civil, criminalmente. Esse é o risco do negócio. Então, se você perdeu... Você fez coisa errada lá? Primeira coisa que eu pergunto, quando a pessoa vem com destituição, né? Sim, sim. Porque quando a oposição quer destituir um síndico, quer sempre imputar alguma coisa errada. E eu falo pra galera, pros meus colegas de trabalho, gente, se informem, se qualifiquem, se instruam. Porque quando falam de destituição, e quando o morador ou o condomínio quer destituir você e quer imputar a você algum erro, quando falamos de administrar o condomínio de forma conveniente, é uma coisa muito abstrata, que até os próprios fóruns não reconhecem. Os fóruns reconhecem o dano material. Ah, desviou? Cadê? Prova. Ah, aprovou? Aí condena. Sim. Agora, se deliberou, destituiu para falar que teve um erro e não provou, aí o síndico reverte contra o condomínio e ganha dinheiro em cima. Eu falo para ali foi um aprendizado. Você deu o seu melhor,
do que você pôde. Perfeito. Você não tá ali para salvar ninguém, não tá para salvar prédio, muito menos morador. Exato. Porque você é um síndico, você é um estranho, você não tem vínculo com o condomínio. Agora, essa galera ali não quer se ajudar, aí não é sua missão não, fera. Cara, é sensacional o que você está fazendo, porque assim, falando, né? Porque, voltando uma casinha do que eu falei sobre o síndico ser uma empresa, né? Como empresa, eu preciso entender, e eu até fiz um vídeo recente lá, depois eu até convidar o pessoal que quiser me seguir no @amocliente lá, eu fiz um vídeo recente falando sobre a questão do conhecimento do cliente e dos seus processos. Por quê? Eu preciso saber por que o cliente vem para mim. Por que esse cliente geralmente me procura? Por que eu fecho contrato com esses condomínios? Por que os caras foram... Por que eu fui indicado, né? Exato. Preciso saber por que esse cara fica comigo. Por que os meus condomínios estão comigo há mais de 6 anos, 10 anos? Exato. E eu preciso saber, que é o caso, né? Por que esse cara saiu? A pergunta que você fez é uma das perguntas, né? Você fez alguma coisa errada? Não. Tá, agora vamos para os processos. Como que você atendia seu prédio? Aí, se você não tem dados, é o que eu falo da gente ter dados, né? Gestão de dados. Gestão de dados. Se eu tenho dados, né? Por exemplo, eu estruturei um processo recente na administradora que é para a identificação do churn, que a gente chama do cancelamento do contrato. Tava saindo contrato, aí beleza, a ideia é reduzir o percentual de cancelamento de contrato, Exato. certo? Só que eu preciso saber onde está o furo do balde para eu tapar esse furo. Exato. Como que eu vou saber? Deduzindo? Poxa, Não. será que... eu acho que o meu departamento de compras deveria fazer assado. Eu acho que o gerente deveria atender com um sorriso no rosto. Cara, será que é isso que realmente o cliente está acusando quando ele cancela o contrato com você? Aí a gente estrutura um processo de cancelamento. O cara, para cancelar, ele passa por uma esteira, me passa dados, eu falo, putz, gap de pagamento. Vem o outro, gap de pagamento. Pagamento de duplicidade. Pagamento de não sei do que. Não pagou o fornecedor. Fala, gente, tá claro aqui que o problema é no pagamento. Agora vamos olhar para o processo. Aí você vai olhar no processo. Porque o síndico manda assim, o outro manda assado, então não. Uniformização de processo. Isso. Aí depois você vem com outras ações. Por quê? Eu tenho dados. Agora eu sei que o meu problema era ali. Opa, tapou esse furinho? Márcio, mas ainda está saindo cliente. Vamos olhar para os outros buracos. Aí você vai para os outros buracos, faz de novo. É um processo que a gente faz de forma recorrente. Então, assim, para mim, eu estou dando exemplo de uma empresa administradora, mas o síndico, por exemplo, ele precisa saber. Por que eu estou perdendo cliente? Porque eu estou recebendo carta de... Estou sendo... como que é que vocês falam? Quando eu recebo, uma rescisão ali, né? Morador, ou quando o conselho se junta e pede pra gente renunciar. Exato. Vamos lá, você quer sair por bem ou você quer que a gente convoque a assembleia para você quando ser retirado? Comigo eu falo, então pode convocar a assembleia, faço questão. Então, aí pelo menos você tem a oportunidade de falar, né? Isso. Eu não nem falo, eu mando o jurídico. Eu vou lá, fico calado do jurídico. Foi quando isso aconteceu comigo uma vez só, né? Porque eu não perco tempo. Se tiver a oportunidade de processar prédio, eu processo. Simples assim. Não tô nem aí. Por que eu não tô nem aí? Infelizmente, aí é uma ótica minha. Infelizmente, os condomínios, não todos, tá, gente? Infelizmente, eu falo que os condomínios é o reflexo do Brasil. Agora eu vou falar de política. Só que eu não vou falar nomes, tá? Aí nós temos um candidato X e o candidato Y. Exatamente. Tanto faz o candidato A ou B, cometem erros e acertos. Ok? Sim. Só que qual deles está disposto a fazer a coisa acontecer? E aí entra as oposições dos prédios, né? Em vez da galera ficar... aí eu faço até um ato covarde, né? Em vez da pessoa vir diretamente falar com a gente, as pessoas ficam misturadas nos grupos do WhatsApp, onde nós não temos o dever legal, de acordo pela Constituição Federal, nossa defesa, né? Porque se o caixa está positivo, a auditoria está ok, e está tudo funcionando, não tem corte de contrato, água, está tudo funcionando. Então, quando eu falo, então qual que é o problema? Às vezes o síndico deixa de atender algum conforto, algum mimo de algum conselheiro. Uma particularidade ali, um interesse individual, né? É que tem muitos síndicos que eu conheço que eles não se sentem confortáveis de falar o que eu falo. Não seja, o síndico, às vezes ele está sendo destruído porque ele deixou de atender caprichos do conselho. Simples assim. Existem conselhos maravilhosos. Eu tenho alguns condomínios que tem alguns... Meu Deus do céu, tem uns conselheiros, meu Deus do céu, mano. Putz, que conselho da hora, né? Max House, por exemplo. Sim. Meu conselho lá é foda. O do Ipiranga, meu conselho é foda. Entendeu? O Portal de Abaquara, né? Que é um prédio que eu tenho lá, meu conselho atual, você é louco. É isso aí, cara. Trabalha junto. Equipe, né? Tá todo mundo caminhando pelo mesmo Porque eles puxam o saco do síndico? Ali. Não.
todos eles entendem o seu papel. Meu conselho, eu sou conselheiro consultivo, conselheiro fiscal, eu preciso fiscalizar as contas. Mas aí, ó, vamos lá, segura o que você está falando aqui, eu acho que ele é interessante. Mas o síndico ideal é o síndico que sabe se posicionar. Não é o cara que agrada. Por quê? Ele só traz problema. Tá? O cara Por que quê? agrada, o síndico que quer agradar. Que só quer agradar. Não, Só- o que eu falo de centralidade do cliente é justamente é uma linha meio tênue, né? Mas assim, cara, eu não estou falando para você agradar seu cliente. Eu estou falando para você revelar para ele qual que é a sua atribuição, a expectativa que ele tem que ter sobre o seu serviço e comunicar tudo aquilo que você fez e entregou e verificar se ele entendeu, se aceitou e tudo mais. Por quê? Porque se eu coloco o cara num primeiro momento como o dono da parada lá e ele vai me determinar o que eu tenho que fazer, que é o que acontece muito, quando o síndico não se posiciona, o conselho vem e fala, ó, síndico, eu quero que você tire a administradora. Exato. Aí vai o síndico lá, nem questiona. Para não perder, Para não perder o contrato. o contrato dele. Aí Exato. beleza. Aí agora, eu quero que você veja a impermeabilização da caixa d'água. Aí o síndico às vezes sabe da informação, mas fala assim, poxa, mas a caixa d'água a gente fez impermeabilização tem 2 meses. Não, legalmente eu não preciso fazer nesse Aí vai lá, não, vou fazer caixa d'água. Quero porque o tirar a conselho administradora. Por quê? Você tirar a Exato. administradora? Exato. Tem alguma falha, algum prejuízo? Tem algum dano material que aconteceu? Então é isso. E assim, o fato dele não se posicionar repercute no próprio trabalho dele. Porque se o cara ele é um cara que ele é omisso para algumas coisas, ou não se posiciona para algumas coisas, eu acho muito legal o seu posicionamento, né? É difícil, mas ao mesmo tempo ele é importante. O morador ele não sabe a atribuição do síndico. Exato. Ele não sabe o que o cara faz. Então, assim, tô te pagando 5 mil para você vir aqui ficar 1 hora conversando com a unidade lá do apartamento tal. E aí eu tô aqui querendo falar com você 5 minutos, e aí só porque eu sou chato você não me atende, tá vendo? Já aconteceu comigo isso já. Já o morador falou, não era nessa época, esse meu horário era 7, se não me engano. E aí eu falo aqui, então não tem nem problema nenhum. O morador veio falar comigo, moradora. Ela falou assim, nós te pagamos 7 mil. Eu falei assim, não, você não me paga 7 mil. Já fez o cálculo da sua fração ideal? O quanto que você paga pra mim? Aí eu fiz o cálculo. Aqui, ó. É R$34 que você paga pra mim. Então não é 7. Então se você quiser pagar 7 mil reais, eu sou o síndico, eu sou o seu síndico do seu prédio. Eu faço o que você quiser. Mas, enquanto isso... E aí, as pessoas me rotulam, né? Como arrogante. E também, assim, eu não tenho coisa que eu não tenho filtro. Eu falo, bateu, eu sou tipo... Você já é um idoso novo. Boa. Eu sou igual serpente. Meteu a mão, eu mordo. Uhum. Porque ninguém é saco de pancada. Porque as pessoas estão muito na disposição de querer falar o que quer. E aí eu também estou na disposição de falar. Você tem ali e existem momentos que você tem que ser mais firme, não tem... Não adianta. Não adianta. Então, ou seja, quando o síndico se posiciona da forma correta, para quem é educado, com certeza, para quem que mete o louco, eu meto o louco também. Simples assim. Ah, mas cliente... Não, cliente tem razão até a página onde ele tem razão. A partir do momento que ele, de alguma forma sutil, quer dar um desentendido, para ele está na razão dele. E eu vou ficar na minha razão. E se eu não tiver razão e nem ele, a gente resolve no judiciário. E aí o juiz que vai falar se é eu ou ele tá razão. Simples assim. Exatamente. Então, pegando esse contexto, tem muito síndico que está sendo destituído que está assim, nessa bad que a gente fala, né? Eu falo pra galera, falei, não, gente, é só um prédio, você deu o seu melhor. Você fez merda? Se você fez merda, se você fez merda, aí eu falo palavrão, né? Sim. Eu falei, pô, meu... Aí você pisou na bola mesmo, eu falo, você não quer o quê, né? Você quer ser síndico ou você quer brincar de ser síndico? Não. Ah, mas o pessoal, o pessoal fala que é caro. Eu falei, não, é caro, boia a boca no trombone. Aí eu vou dar um exemplo aqui numa assembleia que eu tive recentemente, no condomínio, não aprovaram a previsão orçamentária. Não aprovaram a previsão orçamentária, porque desde as antigas gestões, por exemplo, o caixa estava com 30% negativo, que estava esgotando o fundo de reserva. E aí eu trouxe esses dados junto com a administradora, falei assim, ó, esses são os dados, ó, no melhor cenário é 20%. A galera falou assim, não queremos assim, então beleza. Então coloca na ata aí quem vai se responsabilizar quando é o déficit financeiro. Não vai poder me responsabilizar. Perfeito, tá vendo? É isso, Cadê? Cara. Ninguém falou nada. É postura, cara, é postura. E entendeu? assim, esse é um ponto. Eu acho que assim, o síndico, né, respondendo a sua pergunta, o síndico ideal, no meu ponto de vista, é um cara que se posiciona, que precisa se posicionar, porque tem até um post no meu perfil lá que eu fiz recentemente também que fala sobre isso. Por que o síndico às vezes parece ser tão barato? Mas ele atende o condomínio.
Não, a postura do cara é uma postura de um cara barato, por exemplo, um cara que é mandado, né? Então, assim, não é pejorativo, né? Mas, poxa, quando você tem um funcionário, você é um dono de uma empresa, você tem um funcionário, você delega uma situação e esse funcionário tem que fazer. Exatamente. Acabou. Não tem... Ah, mas eu não gostaria de fazer. Não, meu amigo, você vai fazer porque eu estou mandando você fazer e acabou. Você não quer trabalhar para Exato. mim, você sai, você pede demissão e tá tudo certo, né? Exatamente. E o síndico, ele fica nessa posição, às vezes, de vitimismo. Então ele fala assim, pô, o conselho me paga. Da cabeça dele mesmo, mas ele já coloca isso na cabeça. Não, mas os caras são aqui influenciadores, eles me pagam e tal, não sei o quê. É uma linha tênue que você tem que trabalhar. Né? Faz E não parte. ter medo. E não ter Na medo. minha concepção, posso estar equivocado, eu acho que, lembrando que no nosso mercado existe conselho excelentes e conselhos ruins. Isso é fato, tá, gente? Não vamos colocar todo mundo ali no caldeirão, não. Só que eu acho que é até um teste. Quando o conselho se opõe ao síndico, eu acredito que é para testar, ver se o cara é líder mesmo. Porque líder enfrenta. E Se- você, cada vez mais você tem esses caras. Por exemplo, tem lá advogado que é conselheiro, você tem o médico, você tem dentista, você tem a galera que Não, estudou, não é? eu participei agora de uma concorrência, que vai ser a Assembleia ainda, que uma das conselheiras é a engenheira. Uhum. E aí tava na reunião lá, né? Nesse síndico que tava lá, o cara fez furos técnicos é um prédio novo, tá? Prédio novo, recém-entregue, as cagadas que a gente pega síndico de aventureiro aí. Prédio novo. E aí, prédio recém-entregue. E aí tava tendo uma falta de uma questão mecânica nos pisos das garagens, onde não tinha ralo suficiente para o escoamento da água. O que o síndico fez? Fez furos técnicos na laje. É doido. Tipo, prédio de garantia. E aí, conversando com essa engenheira, aí eu falei assim, meu, aí não deveria ser feito dessa forma, tal, né? Porque. E aí, quando o pessoal quer lavar a garagem, né? Ela falou assim: a garagem é área seca, não se molha. Eu falei, entendo. Aí eu comentei, ela, garagem é área seca, não se molha. Eu falei, entendo, engenheira, mas culturalmente, os moradores, para ter aquela sensação de limpeza, Querem gostam de lavar. jogar água na garagem. Então, ou seja, ele poderia contratar um engenheiro, uma assessoria de engenharia, para analisar e apresentar para vocês. O síndico chega com um conselho, vamos resolver todo mundo junto aqui, ó. E fazer o procedimento se necessário. Só que eles não, ele contratou um engenheiro e fez os furos lá e acabou. Então, e aí o cara, por isso que eu falo, às vezes ele mesmo se coloca nessa posição de super-homem, né? Que ele fala, não, deixa comigo, eu sei fazer o negócio. Não, Não, meu divide. amigo, você precisa de um bom conselho, você precisa ter um corpo diretivo forte, que opine mesmo, que às vezes até te faça Ajuda, esses contrapontos mesmo para ajuda, você gente. evoluir, que você fala, opa, verdade, não pensei nisso e tal. Administradora, você precisa procurar uma boa administradora. O que é uma boa administradora, no meu ponto de vista? Cara, uma administradora que ela, além de ter toda uma estrutura para dar um suporte para o síndico, né? Ela precisa ser também uma administradora parceira e próxima, conectada também com as dores do cliente na ponta. Porque assim, em algumas empresas eu atendo o Reclame Aqui dessas empresas, né? Entendi. Aí eu vou lá fazer o Reclame Aqui, vou ver o Reclame Aqui. Ah, porque faltou energia no meu apartamento, já falei com o síndico e não resolve. Aí meteu o Reclame Aqui na administradora. Aí vai o Márcio lá fazer uma defesa lá no Quem Reclame que é? Aqui. Fala, olha, É culpa da isso, administradora, isso, gente? isso não está dentro das atribuições da administradora, blá, 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 blá. Mas é só isso? Cara, isso é delegar responsabilidades. Exatamente. Não, cara, eu colho o cara. Você está reclamando. O que aconteceu? Ah, putz, tava frio, você ficou sem água, você ficou sem banho. Poxa, meu amigo, cara, desculpa, ó, eu tenho um contato do síndico aqui, eu vou dar um toque nele, tá? E vou pedir para ele te retornar. Depois você só me confirma se ele falar com você. Poxa, meu, sinto muito, eu sei que você tem filho pequeno e tal, não sei o quê. Tem que ter empatia. Empatia. E Exato. aí você acolhe o cara, depois o secundário lá, que é a avaliação e tudo mais, você trata depois, né? E a gente tem tido bons resultados porque o cliente quer isso, cara. O Exato. cliente, Retorno. retorno. E ele não quer ficar essa coisa tipo assim, ah, toda hora você que vem falar que é coisa do síndico. E aí eu volto de novo pro cliente e falo assim, que é o meu cliente, no caso, administrador. Eu falo assim, gente, a gente está comunicando o que a gente é, o que a gente faz. Não. Porque se o cliente está nos questionando isso aqui, não está claro para ele que a gente Qual não a faz função da isso. administradora de fato no condomínio? Cara, então a gente aí tem um trabalho muito forte que a gente faz com marketing, que a gente faz com as áreas da liderança da equipe, com o próprio atendimento, falar, olha, isso não está dentro do Código Civil como atribuição do administrador, isso aqui o síndico compete ao síndico. A senhora já falou com o síndico? Não, nunca falei. Então, ó, o melhor caminho é esse, ele já inclusive já liberou o contato, pode chamar ele nesse WhatsApp, pode falar com ele nesse e-mail e tudo mais. Cardoso, ó, fulano de tal me procurou aqui, ó, tá com uma dúvida aí, tá meio pistola. A gente tem que tocar uma aqui, mas ó, cara, isso é o quê? É parceria para quê? E parceria não é no sentido de
tá ganhando alguma coisa, às vezes o pessoal pensa isso, né? Aqui a palavra parceria, a galera acha que é dinheiro, né? Não é Lavagem de pejorativo, dinheiro. não é pejorativo. Não é. O seguinte, cara, o cliente está lá na ponta. E eu sempre falo isso. E para todas as empresas que eu conheço, converso do mercado, eu falo a mesma coisa. Eu falo que você quer trabalhar para atender meus clientes lá? A gente vai dar as mãos e o cliente é nosso, beleza? Não, mas é que eu faço isso. Não, perfeito, você é um especialista técnico nisso daí, mas eu tô te abrindo a porta do cliente lá na ponta e eu não quero que o meu cliente seja impactado pelo que eu tô tomando de decisão agora de trazer você para dentro do negócio. Exatamente. Entendeu? Ah, eu vou pintar a fachada. Meu amigo, você vai pintar a melhor fachada do mundo que você puder para esse cliente. Exatamente. Ah, eu vou lá vender produto de limpeza. Você vai vender da melhor forma possível o meu cliente lá na ponta. Exatamente. Isso é uma visão de estratégia de centralidade no cliente. Exato. Onde eu não olho intermediação por intermediação. Eu olho lá na ponta o resultado e o impacto Isso disso. mesmo. Não é vender por vender. Não é vender por vender. Compra aí, ó, compra lá. Ó. Preciso de cotação. Ah, tem isso aqui, ó. Cotação. É engraçado, né? Quando eu trabalhava como gerente da administradora, o pessoal me chamava lá, eu administrava condomínios lá em Juqueí, né? Foi inclusive que eu peguei alguns condomínios como preposto, né? De sindicatura. E aí os caras me chamavam, chegou a cotação. Era conhecido como cotação. Fala, gente, vocês podem brincar, vocês podem fazer o que você quiser, cara. Mas assim, pra mim tem que ter critério. Eu tô atendendo você pode até brincar comigo, mas o outro morador não vai brincar comigo, ele vai achar que eu sou um cara... Isso mesmo. Não sou profissional, que eu só fiz uma coisa... Na legislação eu nem precisaria fazer 3. A gente, por boa prática, sempre faz 3 orçamentos, pra galera ficar enchendo o saco. Faz tudo certinho, tudo bonitinho, tá? Empresa A, B e C, vocês escolhem, não vou definir nada, tá aqui, vocês me pediram, tá aqui para resolver seu problema. E eu era conhecido como cotação lá no Litoral Norte, no Juqueí, que eu atendia, né? Então, assim, para mim eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque eu sei do resultado que eu preciso entregar lá na ponta, né? Pro cliente final, que não é necessariamente o morador do bloco 32, apartamento 64, que tá querendo que eu faça uma coisa particular para ele, que eu tire os juros e a multa do boletinho dele. Exato. Entendeu? Então, o síndico, para mim, cara, tem que ser esse cara. Tem que ser esse cara que fala, meu amigo, eu sei do meu trabalho, sei do que eu tenho que fazer, sei das minhas atribuições, só que eu também sei que talvez eu não esteja tão claro quanto aquilo que é meu dever e aquilo que não é meu dever. Então, inicia-se um processo de comunicação, e às vezes o síndico só quer comunicar quando faz alguma coisa no prédio, ou no final do ano na GO. Não, cara, é frequente. Fez, tome-lhe. Comunicação. Pessoal, essa semana, só para reforçar, tá? Não é atribuição minha, mas eu vim aqui com todo o meu empenho aqui para fazer determinada situação, tal, não sei o quê. Por quê? Porque eu não quero ser cobrado porque eu fiz aquilo, porque não é atribuição minha. Eu fiz porque eu sou e se eu quiser fazer também, né? Exato. Eu fiz, coloco, faço. Pessoal, isso daqui não entra nessa seara. Nós precisamos aqui de um engenheiro. Não, mas, pô, você não falou que é formado em engenharia, que tem muito síndico que é engenheiro, né? Engenheiro e advogado. Então, tecnicamente eu sei do que precisa, mas eu não vou assinar RT pro condomínio que eu sou síndico. Pro condomínio. Então eu preciso de um cara que vai assinar. Ele vai vir aqui, ele vai dar o parecer dele, ele vai colocar o CREA dele e ele vai assinar por aquilo. Gente, ele vai ser a nossa assessoria, inclusive. Então, assim, cara, eu posso ser várias coisas. Posso ser síndico, advogado, engenheiro. Então, você precisa ser síndico. Você é síndico? Seja síndico. Seja síndico, acabou. Comunique, previna, né? E você vai blindar a oposição, você vai trazer transparência, vai mostrar para os seus moradores o que é uma sindicatura de verdade, vai mostrar o que é uma gestão eficiente. Não é só numa assembleia no final do ano que às vezes o pessoal chega cansado. Não vejo a hora desse cara passar logo esses 50 slides aí para eu... Sabe? Mas, para gente encerrar, você comentou sobre transparência. Para você, o que é transparência? Porque, no meu ponto de vista, transparência é o seguinte: o próprio Código Civil fala que nós temos que prestar contas de tudo que for aliado ao condomínio. Sim. E aí entra uma boa administradora, né, que apresenta, inclusive, as informações no aplicativo que está lá, que qualquer pessoa pode acessar a qualquer momento, dia, do ano e hora. Sim. Dentro dessa ótica, eu atendi a transparência ou tem algo a mais que você recomenda? Cara, eu sempre recomendo que o básico, o obrigatório, seja muito transparente. Tem que ser transparente. A peça de prestação de contas não pode ter dúvida. E aqui está faltando comprovante. Por que está faltando comprovante? Às vezes sempre então é um erro às vezes é um erro, né, de lançamento. Mas às vezes não. Às vezes o síndico quis fazer uma compra ali com um cara lá que não emite nota e achou que ia ficar tudo bem, mas um conselheiro foi lá e pegou. Por que não emitiu nota, pô? E a gente não vai ter problemas com isso aqui e tal, não sei o quê. Tem cara que vai ser crítico e tal. Mas então, lembra aquele momento? Nós tivemos uma situação X, YZ, aí eu vou entrar no ponto da transparência. Naquele momento específico, foi um problema que a gente não conseguiu achar fornecedor, só achamos um cara que fazia isso e esse cara não emitia nota. Então o cara foi lá, resolveu o problema, todos os moradores voltou com a água, ninguém passou, tomou banho frio, sem água. Todo mundo ficou de boa, não ficou? Ficou, então é isso. Só que até o cara explicar isso aqui,
Cara, já gerou Huawei. questionamento no grupo. Ó, o síndico tá desviando dinheiro porque tá contratando prestador sem Nota nota, fiscal. porque não sei o que, tá sonegando imposto. O condomínio vai ser prejudicado. A Receita vai pegar não sei o que. Já começa, né? Eu tô falando porque eu já passei por isso recentemente. Então, assim, comunicação, cara. Comunicação. Teve um problema? Eu sempre falo, eu sei que às vezes isso é evidenciar o erro, né? Mas fez um lançamento errado. Paguei indevidamente o pagamento ou fiz um pagamento atrasado, né? Cara, coloca uma observaçãozinha lá no pagamento. Pagamento, empresa X. Juros, não sei o quê. Opa, mas por que tá pagando juros? Essa empresa não atende bem, essa empresa tá errando. Não, cara, vai lá e coloca assim, ó, pessoal, infelizmente no cenário tal, teve um atraso devido ao final de semana, feriado, sei lá, aconteceu uma coisa na aplicação. Você vai ter uma resposta. Como? Coloca. Ninguém vai olhar. Mas se Mas tá olhar, lá. você pode ter certeza que aquilo não vai te dar dor de cabeça. Entendeu? Então, transparência para mim é você fazer o que tem que ser feito da forma correta e aquilo que você entender que é uma dificuldade sua, um erro que aconteceu e tudo mais, você ser humano, e eu acho que isso é muito mais até honroso. Eu acho que às vezes as pessoas se conectam com isso de falar, Cardoso, putz, cara, você me perdoa, era pra gente ter começado o podcast aqui às 3 horas, mas eu tinha uma síndica que ela queria o contato às 3 horas, então a gente atrasou 7 minutos. Você me perdoa? É mais fácil você fazer isso e o cara fala, pô, Márcio, tranquilo, mas só presta atenção aí na próxima, né? Então, Agora, quando você não fala, por que você não falou? Que você tinha que falar 3 horas e você não combinou não sei o quê. Cara, aí pra você tratar o problema depois é muito pior. não, isso é o lado humano, que é super válido, certo? Sim, sim. Só que nós que trabalhamos no dia a dia do condomínio, até para encerrar aqui, a gente trabalha no dia a dia do condomínio, a gente faz o mapeamento dos moradores, sabemos que tem moradores que entendem esse lado humano, Sim, né? sim. E tem moradores, inclusive, que vai atirar na sua ferida. Sim. Então, a gente prefere não cometer erro. Mas sabe que é uma coisa que eu sempre falo? E você já me ouviu falando isso. Cara, porque você está dentro de um cliente hoje que eu atendo. Então eu já falei isso pra você. Pô, a administradora não é perfeita. Exatamente. Não espere a perfeição. Não vai ter, cara. Não vai ter. Não existe. Vai ter erro, tem um humano envolvido, vai ter tempos que o atendente às vezes vai falar pra você bom dia, Cardoso. Do jeito que você gosta de ser recebido. E vai ter dia, bom dia. Bom dia. Acabou. É isso, né? Então, assim, eu acho que o que é vendido às vezes no mercado, e aí eu já participei de várias concorrências assim, que eu acompanhando as administradoras, ou até mesmo como síndico já também participando de concorrência, os caras vendem uma coisa assim que você fala, esse cara... É o super síndico. Cara, esse cara aqui, o cara que eu quero, né? Mas aí, de novo, quando a gente olha para a jornada do cliente, eu preciso vender bem meu peixe lá na ponta e eu preciso sustentar bem essa ideia que eu vendi lá na ponta. Exatamente. Porque a expectativa que eu criei lá, e aí, só para encerrar, não quero estender mais, quando eu vendo um peixe, eu gero uma expectativa. E aí eu não entrego o peixe. Mas pode ser que eu tô fazendo meu trabalho certinho, igual esse cara. Você pagou as contas em dia? Paguei. Você desviou alguma coisa? Não desviei, não. Manutenção tá obrigatória, tudo ok? Tudo ok. O prédio tá em pé, tá bonitinho, tudo maravilhoso. Só que o cara, de repente, não cumpriu uma expectativa que o próprio morador criou na venda dele, inclusive, na Assembleia. E aí, pela falta de comunicação, ele também não ajustou isso durante a jornada e chegou lá no finalzinho o cara falou assim, eu não quero você. Por quê? Eu fiz tudo certo. Mas não. Você não me impressionou, você não... você foi um cara que não me emprestou dinheiro. Também. Quando eu precisei. Você é o síndico que não abona juros, multa e mora do acordo da inadimplência. Exatamente. Mas por que ele fala isso? Porque ele não sabe da atribuição do síndico. Exatamente. Meu amigo, eu não defendo só o seu interesse, tá? Aqui eu tô para defender o interesse comum. Inclusive, os R$10 que você vai pagar de juros não vai cair no meu bolso. Vai cair no bolso, na conta do condomínio. Exatamente. Obrigado. Dê Prazer. suas considerações finais e coloca telefone e rede social, né? Maravilhoso. Gente, obrigado aí pela audiência aí. Assistam mais, né, o podcast aqui do Cardoso aqui, que é muito bacana mesmo. E eu queria falar com você que tem um negócio que está no mercado condominial, né, seja uma administradora, uma terceirizada, uma empresa de sindicatura, quer olhar um pouco melhor aí para o seu cliente, entender como que você consegue reduzir cancelamento, aumentar a margem de lucro para o cliente, né, aumentar a satisfação do seu cliente, me procura. Meu arroba é @amocliente, né, meu Instagram. Telefone é o 11 95406 8851. Pode chamar pelo WhatsApp lá e a gente tem e-mail também, mas geralmente eu acabo olhando mais esses dois canais também. Estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar dúvida no direct, alguma coisa, me procurar. O Cardoso tem meu contato também, quem estiver assistindo o programa e acompanhar ele de perto aí pode pegar esses contatos também. E estou à disposição para somar.
Pra somar, né, Carlos? Tá, acabou de falar já aqui com a Nilza. Bom, Márcio Dantas, obrigado pela sua presença aqui. Foi uma Deixou honra. suas redes sociais, Deixei. deixou o telefone. Telefone. Ótimo. É isso aí. Ó, pra você que acompanhou o Pretão aqui mais uma vez, até o próximo episódio aqui do Bate-Papo, né? Sempre trazendo uma autoridade do mercado condominial para ajudar a agregar o mercado como um todo, né? Até a próxima aí.